Olá, lesão do menisco e artrose. Isso é uma associação frequente? Sim. E o que causa o quê? A artrose causa a lesão do menisco ou a lesão do menisco causa a artrose? Então a gente pode ter as duas situações. Então a pessoa pode ter uma predisposição genética a desenvolver artrose, a desgastar a articulação. A cartilagem vai desgastando. O menisco ele é um amortecedor que fica entre o fêmur e a tíbia. Então, uma vez que a gente tem um ambiente inflamatório, a cartilagem sendo desgastada e o menisco entre o fêmur e a tíbia, a tendência é que esse menisco ele degenere também e ele vai sofrer lesões. São muitas vezes lesões que a gente não precisa mexer, são lesões assintomáticas. Às vezes a gente pode ter lesões que causam sintomas, lesões com flap, lesões que tem algum pedaço do menisco que está incomodando. Alça de balde, flap que fica torcido. Nesses casos a gente faz uma artroscopia para corrigir esse problema do menisco, para tirar a dor relacionada ao menisco, não relacionada à artrose. Então pode acontecer inicialmente artrose e lesões meniscais associadas no decorrer desse processo degenerativo da articulação. E a outra situação, que é o menisco machucar primeiro e depois desenvolver artrose, pode acontecer? Também pode acontecer. Então, por exemplo, um paciente jovem que sofre um torce no joelho, às vezes com lesões ligamentares associadas, e machuca o menisco de forma importante. Então, acaba perdendo um pedaço de menisco, às vezes o menisco inteiro desloca. Hoje a gente sempre tenta salvar esse menisco através de sutura, que é dar ponto no menisco. Tem várias técnicas de sutura. Então, isso até os anos 80, 90 não era muito realizado, Na maioria das vezes o menisco ele era retirado. E a partir dos anos 90, com a evolução das técnicas e equipamentos para fazer sutura, a sutura meniscal passou a ser mais realizada. Então hoje o objetivo nesses joelhos saudáveis, nesses meniscos saudáveis, é a preservação. Mas às vezes o paciente mesmo jovem pode sofrer alguma lesão que não tem como preservar o menisco, lesões complexas em vários planos, e acaba perdendo um pedaço importante de menisco. E nós sabemos que o menisco ele ajuda na estabilidade da articulação, amortecer carga, então ele é importante para que o joelho não desgaste, não desenvolva artrose. Então se você sofre uma lesão meniscal jovem, ou até com um pouco mais de idade, e um joelho totalmente sadio, por conta da ausência desse menisco, o joelho pode evoluir para um processo degenerativo e desenvolver artrose. E existe uma outra situação, que é quando o menisco ele sofre uma lesão no início do processo de artrose. Então é um joelho que tem uma predisposição a desgastar, isso acontece geralmente depois dos 40, 50 anos de idade, o menisco ele começa a degenerar, a cartilagem também, mas ainda é um joelho que não tem uma artrose definida, não tem um desgaste muito importante, e esse menisco rompe de uma maneira que a gente não consegue preservá-lo, a pessoa perde função meniscal e essa artrose que já vinha começando, ela se acelera por conta da falta do menisco. Então, tudo isso pode acontecer e essa associação é muito comum. E aí vem aquela dúvida, quando que precisa operar o menisco? Se a lesão está com artrose, opera, não opera, se não tem artrose. Então, como eu disse, se a gente tem um menisco saudável, a gente vai sempre tentar preservar esse menisco. Ou o tratamento não cirúrgico, caso ele cicatrize, ou dando ponto no menisco para fixá-lo na cápsula, ou ponto nele mesmo para ele cicatrizar e a gente preservar o menisco. Uma vez que o joelho já tem artrose, a gente vai mexer nesse menisco cirurgicamente, caso ele tenha algum fator mecânico causando sintomas. Alça de balde, um flap grande, algum cisto meniscal importante. Caso contrário, a gente não vai fazer cirurgia nesse menisco. A gente não vai tirar menisco no joelho com artrose, se for uma lesão assintomática, porque a gente vai acabar piorando o processo de progressão da artrose. Tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos.